Vamos dar início a mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Hoje debatendo a situação dos rodoviários que mexe com a cidade, dos ônibus, da circulação e da greve que ocorreu na cidade, que nós divulgamos aqui na TV Comunitária e cobrimos a assembleia da categoria lá no sindicato na Rua Camerino 66. Eu estou aqui com o presidente do sindicato, o sindicalista e diretor aqui da TV Comunitária, o companheiro Sebastião José da Silva, que também é presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, aqui do estado do Rio de Janeiro e dirigente nacional. Sebastião, vale a pena lutar? Ficou comprovado com essa paralisação que a última trincheira dos trabalhadores é a greve. Na verdade, a gente conseguiu conduzir isso como que se ficasse bem claro para todos que nós esgotamos todos os trâmites legais, todos os limites da negociação, envolvendo o judiciário, envolvendo o poder público, e só chegou até a greve porque os trabalhadores não tiveram nenhuma resposta às suas reivindicações. Eu quero dizer que eu acho até que os empresários meio abusaram dos trabalhadores, do setor público. Eles estavam achando que vocês não iam paralisar? Na verdade, eu acho o seguinte, sempre fica aquela sensação, né, pelo tipo de serviço que a categoria executa na cidade, pela tensão no trânsito, pelos aborrecimentos, que essa categoria é uma categoria extremamente estressada. Mas no que diz respeito à paciência, né, para entender as circunstâncias, o momento que a cidade atravessa, a crise, etc., eu acho que o rodoviário deu uma demonstração de tolerância ao extremo, porque a greve só aconteceu depois que ultrapassou 2 anos sem reajuste de salário, depois que se esgotou a convenção vigente em vigor, ou seja, quando eles, 1º de junho, não tinha mais nada valendo, né? Aí sim, aí eles chamam agora, perder tudo de braço cruzado não dá. Então nós demos uma demonstração de respeito à população do Rio de Janeiro, de tolerância com as autoridades e mais, demonstrando para os empresários, olha, nós estamos quietos aqui, mas se catucar demais, o rodoviário responde. Eu achei até que vocês foram bem criativos, né? Pelo menos em 2 movimentos. Um que demonstra essa que você chama de tolerância, porque vocês fizeram a greve, poderiam ter entrado em greve, vocês deram 72 horas, demonstrando à população e à cidadania que vocês estavam querendo era resolver a situação. E a segunda é a estratégia de você parar por bloco de empresas, etc. Me parece que isso também é um aprendizado que vocês tiveram, não? Porque na verdade, o que nós fizemos? Quando a gente estava com a greve totalmente decretada, legal, cumprindo todos os parâmetros da lei, no dia da Assembleia, que deflagraria a greve a partir de 0 hora, no dia 4 agora de junho, os empresários mandaram um ofício, dizendo, olha, nós estamos à disposição agora e nós podemos negociar. Aí o que nós fizemos? Ao invés de decretar a greve diante desse ofício, nós dissemos, não, se eles estão a fim de negociar, vamos conceder 72 horas para que chegue uma proposta que possa ser submetido aos trabalhadores. Aí o que aconteceu? Nessas 72 horas, eles mandaram uma proposta de reajuste salarial de 4% dividido em 2 vezes, a partir de junho e 2% a partir de novembro. Para uma categoria que está há 24 meses sem reajuste e que a inflação acumulada dos 24 meses ultrapassou 6, deu 6 e alguma coisa, eles ofereceram 2 anos depois, ou seja, para valer daqui para frente, menos do que a inflação, né? A metade da inflação, um pouquinho mais da metade da inflação. Então a categoria achou aquilo um abuso, né? Então as 72 horas que nós concedemos para que eles fizessem uma proposta capaz de convencer a categoria a não entrar em greve, foi uma proposta quase que dizendo, pode entrar em greve que a gente não vai conceder aumento. E aí realmente isso deixou o pessoal muito aborrecido. Ainda assim, como a gente tinha dado as 72 horas e a população tinha uma expectativa que os empregadores fizessem uma proposta decente dentro das 72 horas, passadas as 72 horas a gente decidiu fazer uma greve gradativa,
né? Iniciando aí com 20%, 30%, para mostrar, olha, mesmo assim a gente está aqui mostrando a vocês, olha, nos chame. E, mesmo assim, no dia da greve, eles só nos chamaram para negociar quando a gente já tinha quase 60% dos ônibus paralisados na cidade. Aí foi que o prefeito nos chamou lá e chamou os empresários para tentar buscar um entendimento. Então, a greve dos motoristas, realmente dos motoristas, dos cobradores, do sistema de transporte e tal de ônibus, é uma greve que mexe realmente com a cidade, como você explicou. E os trabalhadores, então, eles chegaram assim no limite, né? Porque essa mobilização é uma coisa muito difícil de se fazer. Os próprios trabalhadores sabem disso e há uma pressão muito forte das empresas. Vocês denunciavam na Assembleia, que eu estive lá, até que tinha várias empresas que já iam dar R$200 e que iam deixar a pessoa não ia liberar o trabalhador ia ficar dentro da empresa. O Índio, que é o presidente da Federação dos Rodoviários, até fez uma gravação aqui para a TV, dizendo, tem que respeitar os rodoviários, etc. Então você acha que houve um crescimento também da consciência da categoria? Sem dúvida, sem dúvida. Essa diferença, eu acho que tem muito a ver com o risco que a categoria tinha, ameaça, vamos dizer, ameaça que a reforma trabalhista que entrou em vigor dia 17 de novembro, ela trouxe para essa categoria. Porque a nossa convenção coletiva não é das melhores do mundo, mas nós temos conquistas de 50 anos atrás. Então, quando a reforma trabalhista acaba com a ultratividade, e aí quando chega no dia que acaba a vigência dessa convenção, além de você não ter uma proposta de reajuste salarial, você fica totalmente com essas garantias se encerram, ou seja, conquistas históricas da categoria passaram a não ter validade jurídica. Acho que isso aí fez com que os trabalhadores entenderam o seguinte, olha, aqui nós não admitimos que seja implantado a prerrogativa da nova CLT, né, que na verdade foi acabar com os direitos dos trabalhadores. Então a primeira trincheira de resistência da categoria foi, nós não admitimos, além de ficar 2 anos sem reajuste salarial, perdemos conquistas históricas da categoria. Então o primeiro ponto foi, nenhum direito a menos. Nós não abrimos mão de nada que seja implementado na nossa categoria. Vou dar o exemplo aqui do contrato intermitente, da terceirização, né? Da pejotização, do aumento da jornada, do desconto do Vale Transporte, que nós temos gratuito. Então, foram conquistas que os trabalhadores... Que já estavam não tem discussão. Redução da jornada. Então, é o seguinte, isso aqui não tem discussão, já é conquista histórica da categoria. Então, quando se colocou ameaça de não ter reajuste de salário, a categoria não tem reajuste de salário, é crise e tal, tudo bem. Agora, meus direitos vão tirar, CLT aqui não. Então, o primeiro grito foi, nesta categoria não será aplicada a reforma trabalhista, a deforma trabalhista de 2017. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi em que nós podemos avançar, né? Sabíamos que o cenário da negociação era muito ruim, mas nós não admitíamos qualquer acordo que achatasse o piso já baixo da categoria. Então nós tínhamos, só seria possível viabilizar um acordo se recuperássemos pelo menos a inflação e um pouquinho acima da inflação. Esse foi o princípio da negociação. E conquista de cláusulas novas, que não tem impacto econômico para as empresas, mas que é muito importante para a categoria, que é a questão da biometria, a questão da eleição do delegado de base, para que nós possamos ter um representante da empresa para acompanhar o cumprimento dessa convenção, porque muitas vezes a gente tem determinadas cláusulas que estão importantes para os trabalhadores e as empresas dão um jeitinho de não cumprir. Então a gente quer eleger um representante do sindicato dentro da empresa para que ele fiscalize que aquilo que foi assinado pelos empregadores na convenção coletiva será fielmente cumprido pelos empregadores. E essa cláusula já foi negociada? Foi negociada. A biometria e a eleição do delegado de base são conquistas novas. Exatamente. Essas duas cláusulas eu acho que são conquistas muito importantes. Eu acho que, primeiro, que uma trata da organização do sindicato, né? Eu acho que isso é uma questão fundamental. Na medida que a reforma trabalhista procurou tirar poder do sindicato, você conseguir ter implementado uma conquista que a categoria ainda não tinha, e parece ter um exemplo positivo lá de São Paulo e tal, até o Luizinho teve na Assembleia, né?
Eu acho que é uma coisa importante. E vocês... Isso vai transformar inteiramente. É evidente que é o seguinte, se a nossa visão inicial, nós vamos resistir à implementação da reforma nefasta, da reforma trabalhista, que veio para desestruturar a organização sindical brasileira, nós vamos resistir que ela seja aplicada na nossa categoria. Então nós entendemos que a questão do delegado sindical é fundamental para essa resistência, porque aí você passa a ter, dentro da empresa, e com estabilidade, nós vamos ter alguém lá que vai nos ajudar a fiscalizar, para que não seja implementado, vamos dizer, de uma maneira disfarçada, a reforma trabalhista. Então, isso aí vamos dizer assim, é um avanço para que nós possamos fiscalizar, além de garantir na norma coletiva, fiscalizar no dia a dia que eles não estão se utilizando dessa reforma trabalhista para retirar os direitos dos trabalhadores rodoviários. Acho que essa foi a grande conquista. E do ponto de vista dos benefícios, digamos, da questão da cesta básica? Bem, na questão econômica, a gente teve o reajuste de 7%. Se ele pudesse ter sido aplicado na data base, retroativa a 1º de junho desse ano, a categoria teria perdido ali o percentual de 2017. Mas a gente teria uma recomposição imediata agora, dia 1º de junho, em 2018, da inflação, com um pouquinho a mais da inflação. Quer dizer, nós teríamos, a nossa perca ficaria para o passado. Mas como ela foi dividida em 2 vezes, a categoria só vai corrigir, né, esse piso salarial de fato no dia 1º de novembro, quando completar os 7%, que eles serão divididos em 3,5% a partir de 1º de junho e 3,5% a partir de 1º de novembro. Agora, na cesta básica não, nós tivemos um percentual significativo. A nossa cesta básica era uma das piores do Brasil, né? Há 4 anos atrás ela era R$80, a gente já conseguiu levar ela para R$300. Nessa convenção agora, o aumento saiu de R$200 para R$300, então foi um aumento de 50% na cesta básica. Considerando que a cesta básica ela é linear, para o trabalhador que ganha R$1.200 e para o trabalhador que ganha R$2.800, né? Porque todo mundo tem barriga igual, a família de todo mundo precisa se alimentar da mesma maneira. Então, socialmente, essa foi uma conquista muito importante para os trabalhadores. Atinge horizontalmente. Horizontalmente, vai levar mais alimentos. É um percentual que incide, exatamente. Então, a conquista... do salário do exatamente. Acho que aí ela é socialmente uma conquista bem interessante. Um cenário que ficou desenhado foi que o prefeito assumiu na cabeça da mesa, que ele acabou com a caixa preta do sistema, que a prefeitura agora vai controlar, já está controlando e continuará controlando a receita das empresas diuturnamente. No negócio do cartão, né? Vai mexer no Rio, terão acesso ao Rio Card para saber o faturamento das empresas, e ele garantiu para os trabalhadores: eu estou acompanhando, aumentando o faturamento da empresa, o próximo passo vai ser a gente sentar aqui para eles darem o ticket alimentação para essa categoria, que nós entendemos que é importante, e o plano de saúde. Então, o prefeito assumiu esse compromisso de que realmente o sistema está com dificuldade, aparenta com as empresas que fecharam que está quebrado, mas que assim que eles se reequilibrarem, ele vai nos ajudar a conquistar esses 2 itens que há muitos anos a gente percebe. Isso parece ser uma coisa até revolucionária do ponto de vista do controle do transporte público, que é o setor público, pelo menos teoricamente, pelo menos no discurso, assumir que ela tem que ter o controle. O setor público tem que ter o controle dessas eu acho que mais que isso, Moisés. Essa questão econômica da prefeitura ter acesso e fiscalizar. É evidente que o empresário tem que ter lucro, nós não somos contra que o empresário tenha lucro, porque se não tiver lucro o cara não vai ter a empresa, mas ele precisa socializar esses lucros com os seus trabalhadores, que afinal de contas é quem leva o lucro para a empresa. Agora, quando se trata de cláusulas sociais, como o ticket alimentação e a cesta básica e o plano de saúde, aí eu queria dizer a você, o rodoviário é um servidor público terceirizado. Então imagina você, um trabalhador que sai de casa de madrugada, 3 horas da madrugada, para ir trabalhar, e não tem um ticket no bolso para tomar um café, um pão com manteiga. Essa pessoa pode passar mal no volante ali e cometer um acidente. Então, até por uma questão de segurança, tem que cuidar da alimentação do rodoviário. Então, o ticket de alimentação para o rodoviário é fundamental. Então, eu acho que essa sensibilidade do prefeito
ela não é nada mais, nada menos do que objetiva, e ele tem que interferir, porque esse rodoviário, ele presta um serviço de utilidade pública. Então ele tem que ser, se cuidar, tanto no ponto da saúde como da alimentação. Não, isso aí é perfeito. Desse ponto de vista que você está dizendo, é perfeito. O que eu procurei resgatar aí do ponto de vista do setor público, que todos nós, inclusive os rodoviários, têm a ver, porque são todos cidadãos da cidade, etc. O setor público está entrando na caixa preta, saber assumir esse compromisso, porque, veja bem, alguma coisa precisa ser explicada. Por que empresas que são concessão pública, né, que trabalham com uma decisão que é do setor público, que é o transporte urbano, estão quebrando assim dessa... Exatamente. Eu acho que há um problema de gestão, exatamente, há os contratos totalmente malucos, ele acha que o contrato não tem que ser aplicado. Alguma explicação concreta tem que ser dada, precisa ser dada. E para isso, me parece, pelo que você informou aqui, a prefeitura está assumindo o Rio Card, porque houve uma discussão na Assembleia Legislativa, você lembra? Parece que havia uma sobra de, sei lá, valores enormes, milhões e tal, que foi cedido pelas empresas e tal. Então, quer dizer, uma coisa pouco transparente. O que eu acho que chama a atenção tem que ter as informações, me parece. Eu acho que o que chama a atenção da categoria e também do usuário, com certeza, é por que essas empresas estão quebrando. É uma questão de gestão? Há uma má distribuição? Então troca o gestor. Exatamente. Ou botar cooperativa de trabalhador. Entendeu? Por que está quebrando? Acho que é isso que a gente precisa entender. Eu acho que quando porque, na verdade, para nós, uma empresa que fecha é um prejuízo imenso. Nós tivemos mais de 6 mil postos de emprego encerrados nos últimos 12 meses. Neste momento, a gente tem 2.300 trabalhadores que as empresas fecharam. Hoje, tem uma parcela sendo homologada para sacar só o fundo de garantia e o auxílio-desemprego. Vão receber as verbas rescisórias num acordo feito no tribunal em 8 parcelas. Então, veja, o trabalhador perdeu o emprego, não tem mercado para ele trabalhar, e as verbas rescisórias que poderia ser para ele sair do sufoco até ele arrumar um novo emprego, ele também não vai receber. Ou seja, qual é a justificativa disso? Então, quando ele sinaliza, não, agora o poder público vai fiscalizar e vai saber o que as empresas faturam, enquanto faturam, e como é que... Acho que isso aí é fundamental. Porque veja bem, como você falou, essas empresas quando você tem a tarifa, está tudo embutido. A gente sabe que o único crédito que não tem garantia é o salário, porque o trabalhador trabalha e só recebe depois. Mas você vai num banco pegar um dinheiro, o cara quer a tua casa, quer não sei o que de garantia, porque se você não pagar, tal. Mas o crédito de salário não é assim. Aí a empresa arrecadou durante o período, quando chegou no final, você olha, vocês estão demitidos, não tem nada, até a justiça tomou decisão favorável e eles não cumpriram. Na verdade, mas você tocou num assunto aqui que a gente fala sempre isso, mas nunca tivemos a oportunidade de falar isso diante das câmeras, para a televisão, para o povo entender. Tudo tem garantia no Brasil, tudo. Se você for alugar um imóvel, ou você vai ter que arrumar uma fiança bancária, ou você vai ter que dar 3 meses de depósito, ou vai ter que arrumar 3 meses de depósito para você arrumar uma casa, uma moradia para você. Se você for um empréstimo, alguma garantia você tem que dar. O que não tem garantia nenhuma no Brasil? O trabalho. Você trabalha, você vende a força de trabalho e pede a Deus que no final do mês o empregador te paga e te dá o calote. Então, é um negócio assim, aquilo que teria que ser mais valorizado, né, que é o que produz a riqueza desse país, não tem nenhuma garantia. O cara trabalha, chega no final do mês e não sabe se vai receber. Isso mesmo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois a gente vai entrar no assunto, Sebastião, eu quero, depois do intervalo, para a gente discutir, que também é a questão da lei que foi aprovada na Câmara e tal, e que até hoje ainda não foi, que é a questão da volta dos cobradores e o fim da dupla função. Nos aguarde, voltamos já. Tênis para pisar muito, R$170. Jaqueta da moda,
R$200. Sair na noite sozinha. Relógio A Cara da Riqueza, R$270. Blusinha com nó na cintura, tendência, R$300. Provocar meu namorado dançando na festa. Batom da blogueira famosa, R$85. Óculos pra causar, R$370. Não aceitar elogios do boy na balada. Estamos voltando com o programa do Núcleo Sindical aqui da TV Comunitária, Canal 6 da NET, com o Sebastião, que é o presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores da cidade e do setor de transporte. Sebastião, um assunto que também foi pauta aí da greve, etc., é a aplicação da lei aprovada pelos vereadores. Sempre a dificuldade era aprovar na Câmara. Foi aprovado, o prefeito sancionou o fim da dupla função. Motorista não pode cobrar e dirigir. O prefeito sancionou e essa lei foi oriunda de um projeto do vereador Raymond e o prefeito topou e tal. Por que até agora não foi regulamentado e o que a greve gerou aí no avanço dessa questão na prefeitura? Bem, primeiro que essa é uma pauta que eu acho que interessa para nós, para os trabalhadores, mas ela interessa muito também para o usuário, para a população. Existe pesquisa de que 90% do usuário de transporte na cidade do Rio de Janeiro foi contra a retirada dos cobradores, porque isso criou um transtorno no trânsito, isso aumentou o tempo de viagem das linhas, o tempo que o motorista fica parado ali dando troco. Se o cobrador existisse como era antes, as pessoas subiam e ele sairia com o carro, etc. Ou seja, trouxe transtorno para a cidade. Nós temos uma segunda questão, que também é de interesse público, que é a questão da acessibilidade, né? O cobrador ele não funciona só ali para receber dinheiro. O cobrador tem a função de auxiliar o motorista e auxiliar o passageiro, principalmente o passageiro deficiente, seja visual, seja físico, uma mulher grávida, uma mulher com uma criança, uma informação, um cadeirante que tem que ir lá, parar, descer o equipamento. Imagina o motorista parar na Nossa Senhora de Copacabana, né? O equipamento fica lá na porta traseira, ele tem que largar o ônibus, descer, ir lá para baixar o equipamento, botar o cadeirante no lugar dele, botar o cinto de segurança, aí voltar lá para dirigir o ônibus. Quer dizer, uma coisa meio que absurda. Então, é preciso que a sociedade entenda que a função do cobrador não é meramente mercantista, não está ali só para receber dinheiro, ele está ali para auxiliar o motorista e dar apoio à população. Então, nesse sentido, a gente entende que a volta do cobrador é importante para manter os postos de emprego, para retornar aqueles companheiros que estão desempregados, mas também é importante para o trânsito, para a segurança do trânsito e importante para o conforto e dos usuários. Além de ter essa questão que você falou, às vezes as pessoas pegam um ônibus, não conhecem a cidade, esse ônibus passa na rua tal, como é que eu faço chegar em tal lugar? O motorista não pode estar dirigindo. Mas o usuário pergunta. Pergunta, porque não tem para quem perguntar. Ele não tem para quem perguntar, vai perguntar ao motorista. Por isso que eu estou dizendo, aí vem a questão da segurança. O Código Brasileiro de Trânsito diz que o motorista, a atenção dele é 100% exclusiva para a segurança do trânsito. Então, se ele tem que praticar qualquer outra atividade que coloque em risco a segurança do trânsito, há de se convir que está equivocada. Então, nesse sentido, a lei é inteligente. Agora, o que aconteceu com o prefeito? Ele tinha prometido que sancionaria a lei e regulamentaria a lei. Ele sancionou a lei e antes que ele regulamentasse a lei, os empregadores foram à Justiça Civil e conseguiram eliminar, sob o argumento de que a lei era muito draconiana, porque eles teriam que botar o cobrador de imediato, sob pena de cassação da linha, recolhimento do ônibus, etc. Acho que, nesse aspecto, no entendimento do nosso jurídico, ele poderia ter regulamentado sem afrontar a decisão judicial. Porque se ele faz isso, então quer dizer que se não tiver punição e não for caçar a linha, o empresário não vai cumprir a lei? Aí nós teríamos força como trabalhador, junto com a opinião pública, de forçar eles a cumprir a lei. Quer dizer, mas o prefeito preferiu não correr esse risco. Então, quando a gente tomou conhecimento dessa ação, agora, a decisão do sindicato foi entrar como terceiro interessado nessa ação, porque nós temos legitimidade jurídica para isso, vamos tentar caçar liminar,
Entramos hoje no processo como terceiro interessado, vamos tentar caçar a liminar, porque o prefeito disse, sendo caçado a liminar, de imediato eu vou regulamentar a volta do cobrador. A única coisa que ele ponderou é que ele entende que realmente a saúde das empresas está aparentemente ruim e que não voltaríamos de uma só vez, que ele faria isso gradativamente, assim como ele acertou com os empresários a substituição da frota por ar-condicionado até 2020. Então parece que aí ele faria algo semelhante com o retorno dos cobradores. O que nós queremos é uma sinalização, ainda que seja gradativamente, que esses cobradores voltem e comecem pelas linhas mais importantes para o motorista e para o cobrador, para a segurança, que são as linhas que a gente chama de pinga-pinga, que sobe e desce passageiro em todos os pontos. Muito bem. Inclusive, esse aspecto aí que você abordou levanta o retorno daquele primeiro bloco que a gente discutiu, que é ter o conhecimento da realidade financeira, gerencial das empresas. Porque, sendo um serviço de concessão, eles pressionaram, o prefeito deu um aumento. Então, o aumento depende da prefeitura, então a gerência também. Então, isso demonstra que saber a realidade das empresas é fundamental para o setor público gerir esse sistema, como você disse, que o motorista é até um terceirizado servidor público, parecido com isso. Tá? Então, isso é um assunto muito importante, mas nós estamos terminando aqui o nosso programa do Núcleo Sindical e a gente queria permitir aí, Sebastião, que você se dirigisse aí aos motoristas, em primeiro lugar, aos rodoviários, que é a categoria que você dirige, que há pouco tempo paralisou aí, pelo menos parte da cidade, e criou uma situação que gerou, inclusive, esses aumentos, tal, que é uma coisa importante para quebrar a resistência patronal e até da prefeitura, e você possa explicar também aos cidadãos, você tem aí uns 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos, e eu agradeço aí a sua presença. Obrigado. Eu queria me dirigir à nossa categoria, aos rodoviários, aos cobradores, a todos os que compõem a nossa diretoria, parabenizá-los pela luta aguerrida que foi essa campanha salarial desse ano, que ainda não se esgotou, fiquem atentos, porque enquanto não tiver homologado lá na Justiça, a gente corre risco, porque as coisas que acontecem no Brasil, não é só no nosso setor, às vezes até por decisão judicial, elas mudam. Então, temos que continuar atentos, mobilizados, vigilantes. Agora, essa demonstração que a categoria deu, de unidade e de força, foi essencial para que nós, não vou comemorar aqui dizendo que foi uma vitória, mas pelo menos foi uma garantia de que esta ameaça à classe trabalhadora brasileira, que foi essa reforma trabalhista, por enquanto ela não terá sucesso no nosso meio. E a você, que é o passageiro, que é o usuário, que os nossos profissionais lhe transportam todos os dias, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, nós pedimos a sua compreensão pelo pequeno transtorno que nós causamos à cidade do Rio de Janeiro, mas foi necessário e não foi por culpa da categoria, foi por intransigência do governo e dos empregadores. Era isso. Sebastião, obrigado, e diga também aí para a gente botar no rodapé qual é o site, o portal na internet do sindicato, para que o pessoal queira ter mais informações. Está tudo lá na página do Sintraturb, é sintraturbirio.org.br. Que está aí no rodapé, certo? E eu queria agradecer a sua paciência, a sua audiência, em estar nos assistindo aqui, debatendo um assunto que interessa a todos, como o próprio Sebastião se dirigiu à população e aos usuários e também aos motoristas, e dizer que o Núcleo Sindical volta na próxima edição. Obrigado.